Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu vou ler só um versículo para nós ganharmos tempo. O tema desse ano é 2024, o ano do comprometimento. Amém? Vou ler para nós ganharmos tempo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil ou não será em vão. Amém? Podeis assentar. Como bem o pastor José Milton disse, é um ano do comprometimento com Deus. E nós entendemos que a vida do cristão, irmãos, ela tem que ser baseada no compromisso com Deus. Eu não consigo ver uma vida cristã sem uma responsabilidade, sem um comprometimento com Deus. Às vezes nós passamos ano após ano, e a sensação que a gente tem é que algumas coisas não mudam na nossa vida, que algumas coisas permanecem da mesma forma. É porque muitas das vezes nós já iniciamos o ano da nossa forma, da nossa maneira. Mesmo sendo chamados de cristãos, nós achamos que a nossa vida ela é própria. E nos esquecemos que a partir do momento que nós decidimos nos alistar no exército de Cristo, aceitar a Jesus, a nossa vida já não é mais nossa, mas Cristo vive em nós. Amém? Baseado nisso, toda a nossa vida, toda a nossa decisão, tudo aquilo que nós vamos fazer, ela necessita ser consultada a Deus e a palavra de Deus. Que nesse início de ano, que nós ainda estamos em fevereiro, nós possamos refletir, analisar tudo que não deu certo em 2023, tudo que deu errado em 2023, parar, analisar, olhar para dentro da palavra e começar a perguntar a Deus, segundo a palavra, onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Por quê, irmãos? Porque nós precisamos mudar. Nós precisamos alinhar a nossa vida segundo o coração de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos, como Paulo escreveu aqui, tudo que nós fazemos, todo o nosso trabalho, ele não é vão. Tudo que você faz, o Senhor, ele olha e nos recompensa. E mesmo que ele não nos trouxesse a recompensa nessa terra, nós já teríamos a maior recompensa, que é o céu de glória. Amém? Quando nós olhamos para isso, eu entendo que eu preciso dar o meu melhor. Eu entendo que eu preciso ser mais grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Falando de comprometimento, irmãos, quando a gente fala de comprometimento, a gente fala de responsabilidade. Tem crente responsável aqui nessa noite? Ser cristão é isso, é entender que quando eu assumo um compromisso com Deus, eu tenho que ser uma pessoa responsável. E eu quero falar aqui no primeiro tópico sobre o comprometimento com o reino de Deus, que está lá em Mateus capítulo 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Josué capítulo 1, versículo 8, também nós vamos ver Josué, o Senhor chamando Josué e dando algumas orientações a Josué, falando assim para ele: olha, Josué, medita na palavra dia e noite. Ele vai ensinar e falar com Josué para que Josué venha meditar, para que Josué venha falar e venha se comprometer em fazer a palavra, em viver a palavra do Senhor. Se eu quero que a minha vida seja bem-sucedida, se eu quero que os meus caminhos sejam prósperos em Deus, há uma necessidade muito grande de eu começar a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na minha vida. Quando você toma uma decisão, a quem você consulta primeiro?
O seu coração ou o Senhor que você escolheu para servir? Na maioria das vezes nós consultamos o nosso coração. Por quê, irmãos? Porque estamos acostumados a fazer as coisas do nosso jeito. Não é muito mais fácil? Aí eu quero algo, então eu quero algo, eu vou lutar por aquele algo. Mas muitas das vezes nós não nos preocupamos em saber se Deus está nesse negócio. Aí não entendemos por que algumas coisas não dão certo na nossa vida. Por que eu me endividei? Mas por que isso não está legal na minha vida? Mas por que o meu casamento não está dando certo? Aí eu te pergunto, você orou a Deus antes de casar? Você orou a Deus antes de comprar o carro que você comprou? Você buscou em Deus tudo aquilo que você planeja em viver? Ah, mas espera aí, irmã Marlúcia, o que é isso? Tudo agora eu tenho que consultar a Deus? Se eu quero ter sucesso, segundo a palavra, eu preciso consultar a Deus, sim. Coisa boa é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo, você só pensa em ir para a direita, ele diz assim, não, vá para a esquerda. Mas para que você ouça a voz do Espírito Santo, você precisa estar meditando. Você precisa estar estudando. Você precisa estar convocado a estar tentando viver a palavra de Deus. Porque não existe ninguém perfeito, mas existe aqueles que buscam viver a palavra de Deus. Se você é um crente que levanta sem planejamento, se você é aquele que já levanta sem rumo, sem saber o que fazer, aonde eu vou, o que eu tenho que fazer hoje, provavelmente o seu dia poderá não ser muito bom. Mas quando nós entendemos que nós, como cristãos, temos a vida baseada em Deus e na palavra, onde nós colocamos a planta dos pés, nós perguntamos, Senhor, o Senhor vai comigo? Porque se o Senhor não for, eu não vou. Porque se algum lugar você pensa em ir e você sabe que o Senhor não estará ali, é porque não é de Deus você estar ali. Um cristão jamais deve estar num lugar onde ele sabe, tem certeza de que o Senhor não estará ali. Então, quando a nossa vida começa, irmãos, a ser regada pela palavra, quando nós começamos a colocar Deus, dar prioridade ao Senhor em todas as decisões que tomamos, em tudo o que fazemos, irmãos, não tem como não prosperar. E quando eu falo prosperar, eu falo de ser bem-sucedido. Quando eu falo de ser bem-sucedido, eu não estou falando que você não vai ter prova, eu não estou falando que você não vai ter luta. Irmãos, o evangelho que não tem provação, que não tem luta, não é evangelho. Mas de todas essas coisas, o Senhor estará conosco em todos os momentos. Então, cabe a nós escolhermos, irmãos, o que nós queremos para a nossa vida. Eu quero ter uma vida pautada, de viver em primeiro lugar o reino de Deus, de colocar a palavra do Senhor acima de qualquer decisão que eu vá tomar na minha vida. Eu estou disposta a convidar o Espírito Santo a tomar decisões comigo? Quem aqui se lembra da passagem lá sobre Jericó? Quando Josué, ele ora, clama, busca a Deus, e Deus fala para ele, olha, reúne o povo, faça assim, dê 7 voltas durante 6 dias, no 7º dia você dá 7 voltas, ou seja, dê 13 voltas em volta de Jericó, e na última volta, coloca o povo, os levitas, para bradar e gritar, a muralha vai vir ao chão. Ou seja, a instrução foi dada, Josué ouviu, obedeceu e o milagre aconteceu. Quando vai para a segunda batalha da cidade chamada Ai, o que acontece? Eu creio que talvez passou assim na mente de Josué. Poxa, peraí, nós vencemos uma cidade de fortaleza, nós vencemos a cidade toda murada, onde conseguia passar carros em cima da muralha, de tão larga que ela era. E talvez Josué não se preocupou muito, porque a cidade de Ai era menorzinha, não tinha tanta proteção, não buscou-se, em momento algum, você vê Josué buscando, pedindo orientação a Deus, simplesmente envia.
o que aconteceu? Foram envergonhados, não venceram, morreram homens inocentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Não importa o tamanho da batalha que nós vamos enfrentar, seja ela grande ou pequena, Deus tem que estar na frente. A orientação precisa vir do trono. Todas essas coisas. Outro passo, outro comprometimento, o comprometimento social. Que 2024, irmãos, a gente venha trazer essa responsabilidade da nossa vida com a nossa vida social, a nossa vida dentro da igreja, mas a nossa vida lá fora. Eu sempre falo isso em alguma das minhas pregações. Quem somos nós fora da igreja? Aqui todo mundo canta, fala em línguas. Aqui todo mundo, a maioria prega, faz alguma coisa para Deus. Então aqui todo mundo, irmãos, é bonzinho. Aqui todo mundo ama, aqui todo mundo sorri. Mas quem somos nós quando saímos da porta para fora? A bênção que Deus libera para nós nunca será sobre quem nós somos dentro da igreja. É o que nós fazemos da porta para fora. Por quê? Da porta para fora o pastor não pode te acompanhar. Da porta para fora os irmãos, cada um vai para a sua casa. Da porta para fora sabe lá Deus para onde nós vamos e o que nós fazemos. Mas o Espírito Santo está nos acompanhando em todo o tempo. Quando você está na sua casa e você entra para o seu quarto e você fecha a porta, ninguém está vendo, mas ele sabe o que você faz lá. Aí a bênção não é liberada, mas por quê? Será que a igreja que não tem mais poder e autoridade como antigamente? Não é assim que alguns falam? Mas antigamente tinha muito milagre, mas antigamente as coisas aconteciam. Será que a culpa, irmãos, é da igreja? Será que a culpa é do altar para a igreja? Ou será que a responsabilidade é de cada um de nós, que não oramos como antes, que não buscamos como antes, que não temos uma vida plena em Deus como era antigamente? Você vai ver os discípulos o tempo todo, por onde eles passavam, eles falavam de Jesus. O tempo todo, por onde eles passavam, eles faziam cura no nome de Jesus. Eles também ensinavam como Jesus ensinava. Mas, pastora, você está dizendo o quê? Que eu tenho que largar o meu serviço, que eu tenho que largar tudo. Irmãos, você não precisa parar com nada disso. A sua vida em si já é uma pregação. Você não precisa, no seu trabalho, deixar de atender alguém para pregar. Atendendo alguém, você já fala de Cristo. Como assim? A forma como você recebe a pessoa. A forma como você se entrega no seu trabalho. Aí eu pergunto, quem é você no seu trabalho? Aqui você é uma bênção. Mas e no seu trabalho? Ah, irmã Marlúcia, é porque você não conhece o meu patrão. Não conheço mesmo, mas a Bíblia diz que nós temos que honrar quem está acima de nós. Você precisa ser exemplo aonde você trabalha. Se o seu chefe vira as costas e você fala mal dele, como é que fica? Se você está no trabalho, você não tem compromisso com o seu horário de chegada, que exemplo de cristão você está dando? Porque nós estamos falando aqui de comprometimento, irmãos. Então, antes de trazer o compromisso para dentro da igreja, nós precisamos trazer e levar o compromisso para fora da igreja. Sou cristão, canto, faço e aconteço, mas chega todos os dias atrasado no trabalho. Isso é coisa de cristão, irmãos? O seu horário é 5 horas, o patrão vira as costas, 15, 20 para as 5, você vai embora. Isso é coisa de cristão, irmãos? Aí o ímpio vai lá, cumpre tudo certinho. Você é crente, não faz. Chegou a hora de nós mudarmos, irmãos. Chegou a hora do nosso compromisso ser aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Sem mesmo abrir a boca para falar de Jesus. O seu testemunho de vida precisa impactar as pessoas, a ponto das pessoas olharem e falar assim, tem alguma coisa diferente ali. Ali vai um homem diferente, ali vai uma mulher diferente, tem um brilho diferente. Quem aqui já ouviu isso na caminhada? Você é diferente, hein? Algum já ouviu. Tem alguma coisa diferente com você, sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo. Porque se você vai trabalhar, independente de como é o seu trabalho, você está sempre sorridente.
você está sempre tratando todo mundo com alegria e pregando a palavra do Senhor. Quem somos nós dentro da nossa casa? Eu sempre ouço que algumas pessoas guardam as melhores louças, tudo para uma ocasião especial. Eu aprendi que eu preciso ser diferente. Eu preciso entender que o melhor é para a minha família. Não que eu vá receber mal as visitas que estarão na minha casa. Só que eu não posso deixar os meus filhos, meu marido, comer no pior prato e guardar o prato melhor para quando vier a visita. A melhor carne é para a visita, a pior carne é para a minha família. Não, irmãos. Assim você deixa de honrar a sua casa. É o melhor, eu faço isso, o melhor que eu tenho, mesmo estando sozinha dentro da minha casa, eu vou lá e pego a minha melhor xícara. Sabe por quê? Porque é o meu momento. É o meu tempo, isso é vida cristã. Isso aí, meu irmão, é ter compromisso nos mínimos detalhes. Nós precisamos fazer a diferença por onde passamos. Na faculdade, alguém sabe que você é cristão? Ou você tem vergonha de dizer, porque vão te zoar, porque vão fazer alguma coisa com você? São poucos os jovens que vão para a faculdade e têm coragem de dizer, eu sirvo a um Deus vivo. Mesmo que te chamem de brega, mesmo que te chamem de tanta coisa, você precisa ter consciência de quem foi que te chamou. Isso é compromisso com Deus, irmãos, aí no meio da sociedade. Se eu sou cristão e eu compro, eu preciso pagar, irmãos. Um cristão precisa ter consciência disso. Se eu comprei, eu preciso. Está fraco. Se eu comprei, eu preciso pagar. Isso é coisa de cristão. Isso é coisa de comprometimento. As pessoas precisam chegar e falar assim, pode vender para o irmão Zaran, pode vender o que ele quiser, porque ele paga. Antigamente a palavra do crente, irmãos, valia tanto, que não precisava nem de documentação. E olha que eu nem sou tão velha assim, hein? Ah, é crente, pode vender. Hoje em dia está diferente. Espera aí, é crente, dependendo quem for, não vende, não. Corre! Então, hoje eu não sou a pastora da igreja aqui, mas é um culto mais para nós aqui, né? Então, a gente pode falar mais um pouquinho abertamente. Então, ou seja, nós precisamos começar a assumir responsabilidades como cristãos. Porque tudo que fazemos não é em vão. Amém, igreja? Comprometimento com a igreja local. Irmãos, eu vou falar isso aqui porque eu já fiz muito isso. O pastor Zé Hamilton é meu pastor desde que eu tinha 9 anos de idade. E muitas das vezes eu errei na minha caminhada, porque eu não sabia separar, honrar a minha igreja local com o meu chamado. Eu pensava assim, Deus disse, Deus falou, problema, autoridade espiritual, estou indo. Eu não tinha maturidade para entender que Deus estava falando que tinha obra na minha vida, mas eu não tinha maturidade para entender que existia uma hierarquia e que existia uma autoridade espiritual sobre a minha vida. E que eu não poderia sair por aí pregando, cantando e fazendo, porque Deus tem uma obra na minha vida. Deus tem obra na nossa vida? Tem. Quantos aqui sonham, irmãos, em sair por aí pregando, cantando? Eu me lembro na minha fase de adolescência cristã, de muita falta de maturidade, que eu entrava para o meu quarto, eu pegava a minha agenda e orava e falava, Deus, encha a minha agenda. Olha quanta inocência. E a minha igreja local precisando tanto de mim. Precisando tanto, porque na época tocava, eu e minha família estávamos sempre ali envolvidos com a música, aí a oportunidade chegava de sair para pregar, para cantar. Tchauzinho para a igreja. Eu aprendi algo nessa minha caminhada. Quer viver o propósito de Deus? Quer ir pelas nações? Quer ser convidado para estar em outros lugares? Aprenda a honrar a sua igreja local.
Dê o seu melhor é aqui. Você acha certo, irmãos, ter culto na igreja e você está em outro lugar, sem ao menos o seu pastor saber que você está lá? Se o seu pastor liberou e te abençoou, glória a Deus, vai debaixo da bênção. Ah, mas eu não vou falar com o pastor porque eu sei que ele vai dizer não. Se você sabe que ele vai dizer não, por que que você vai? Porventura não está você fora da palavra? Porventura não está você desobedecendo? Quando nós nos dedicamos à igreja local, quando nós nos entregamos, irmãos, independente de qual é o seu chamado, independente do que você está fazendo na igreja, se é limpando, limpe da melhor maneira possível. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Você não precisa necessariamente estar no altar, ou estar aqui aparecendo com o microfone na mão. O que você precisa é fazer algo para Ele com intensidade e verdade. Porque Ele te enxerga. Deus, Ele levanta pessoas segundo o coração sincero de cada um. Aí você olha, mas nossa, mas Deus escolheu aquele fulano ali, mas ele é tão ruim. Talvez Deus escolheu porque Ele reconhece que ele é ruim. Ele sabe reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações. Então Deus vai lá e escolhe. Por quê? Por causa da sinceridade do coração. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, irmãos, e ser apaixonados em congregar. Paulo vai dizer lá em Hebreus, não deixeis de congregar. A congregar, você congregar faz parte do corpo de Cristo, da noiva, do Cordeiro. Existem pessoas que dizem assim, mas eu não preciso congregar. Mas por que não? Agora eu sou Cristo em casa. O importante é que eu tenho fé, o importante, pastor, é que eu creio. Eu estou ali em casa agora, estou assistindo a live, a palavra está vindo no meu coração. Deixa eu te falar uma coisa, se você não está em casa por falta de saúde, por algum problema, meu irmão, o seu lugar é aqui. A gente fica em casa assistindo live, irmãos, quando a gente realmente não pode, quando está trabalhando ou quando está doente. É hora da igreja levantar e entender o poder da comunhão, irmãos. Quantas pessoas estão num leito de hospital querendo estar aqui para dar um abraço em alguém, para apertar a mão do pastor, para sentir aquele abraço caloroso. Não pode. Quantos estão aí me assistindo e me ouvindo, e você poderia estar aqui, e você não está mais, porque o tempo passou, e o comprometimento foi embora. Eu sou de um tempo, irmãos, que o coração queimava para nós estarmos na igreja. A gente contava segundos e minutos para estar na casa do Senhor, culto de ensino, de oração, e olha que hoje está até bem suave. No nosso tempo, o pastor Zé Hamilton deve lembrar disso, ele colocava a gente para orar 1 hora antes do ensino. E eu me lembro que adolescente, os obreiros ficavam em pé, e eu não aguentava mais, e eles batiam no meu ombro e falavam assim, dobra o seu joelho. Eu já nem sabia orar direito. Mas isso me ensinou responsabilidades que muitos hoje estão perdendo. Desejo de estar na presença do Senhor. Não vou não, culto ruim, deixa eu te falar, não existe culto ruim. Existe você desalinhado com o culto. Porque apesar de nós sermos conjunto, sabe, a adoração ela é individual. Então quem presta o culto a Deus, por mais que nós estejamos juntos, é eu e Deus. Então eu preciso começar a entender que quando eu chego aqui, eu não tenho que olhar e esperar alguém dar um glória a Deus primeiro para depois eu dar. Eu preciso entender que a responsabilidade é minha de prestar o meu culto a Deus. Eu preciso orar e pedir a Deus, Senhor, faça com que o meu coração volte a queimar novamente. O nosso coração precisa reacender a chama. O nosso coração precisa queimar para estar aqui, irmãos.
eu vou falar. Eu não sei se aqui é assim, pastor, mas aí fora tem, aqui eu acho que não. Quando se fala assim, vamos fazer uma campanha. Ô, irmão, põe cadeira do lado de fora que não vai caber, não. Nada contra, gosto. Se me chamar para participar, participo, faz parte da vida cristã. Mas o que está faltando em nós é quando fala, é culto de ensino. Nem por que ninguém quer aprender? Sendo que a Bíblia diz lá em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando não se tem conhecimento, não se tem instrução, nós perecemos, irmãos. Crente de 20 anos na igreja, se você perguntar para ele sobre um salmo, talvez ele vai saber só o Salmo 23. E quer ser próspero. E quer crescer na vida, e queremos romper, entra ano, sai ano, a gente quer viver algo novo, a gente fala, eu quero viver algo novo. O algo novo está na palavra. O que você precisa de novo é aqui, ó, porque não existe nada mais novo do que a palavra de Deus. Ela se renova a cada amanhecer. Precisamos ter sede de Deus, irmãos. Precisamos ter sede. Eu me lembro de quando eu aceitei a Jesus de pouco. A minha paixão era ouvir o pastor Zé Hamilton ensinar. Eu lembro até hoje de alguns ensinamentos que ele trouxe. Eu passaria horas e mais horas ouvindo ele pregar. E uma das pregações dele na igreja foi o seguinte. Nós estávamos vivendo uma fase, um momento de... Eu não vou dizer um avivamento, mas de uma mistura, né? O povo buscando, Deus se manifestando. E começou-se a ter falta de ordem na igreja. Começou os sapatos rolarem, bancos serem quebrados, ele deve lembrar disso. E começou nas vigílias, até em algumas casinhas, as canecas caíam. Eu era uma que socava a parede, pá, 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 e as canecas caíam, tudo no chão. A dona da casa depois ficava chateada. E eu me lembro que ele abriu a Bíblia e começou a nos ensinar que o crente em algum momento tem que ser como a panela de pressão. A panela está ali, ó, fervendo, mas ela fica só chiando. Ou seja, é a hora que você está cheio de Deus, mas você tem que saber a hora que você libera o poder de Deus. Você tem que saber a hora de falar em línguas. Agora você imagina aqui a pastora Marlúcia agora aqui, trazendo essa simples palavra para vocês, e o tempo todo eu falando em línguas, o tempo todo eu sapateando, irmãos, vocês vão entender o quê? Mas quando eu estou no meu momento de culto, aí embaixo, que eu não estou com o microfone na mão, se eu sou batizada no Espírito Santo, irmão, se eu não estiver incomodando ninguém, eu vou falar em línguas, eu vou edificar a minha vida, eu vou incentivar aqueles que estão do meu lado também a falar em línguas. Então tem coisas que a gente precisa guardar na tábua do nosso coração. E eu me lembro que algumas pessoas se revoltavam na época com os ensinamentos dele. Eu era uma que às vezes ficava um pouco chateada também. Por quê? Mas não pode atrapalhar, está tão gostoso, nós estamos subindo os bancos para o alto, nós estamos quebrando tudo. O que estava faltando, irmãos, para nós era a falta de conhecimento. E eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, pastor José Hamilton é carnudo, ele não gosta do poder de Deus. Não é que ele não gostava do poder de Deus, ele estava simplesmente colocando a casa em ordem. E é isso que nós precisamos entender, que há tempo para todas as coisas, até aqui dentro da igreja. Se você é um crente que tem compromisso, que tem responsabilidade dentro da igreja, assumir um compromisso, aí eu te pergunto, você pode levar esse compromisso de qualquer jeito? Aí eu aceitei porque não tinha ninguém. Aí eu aceitei. E você não está nem aí para nada. Você acha que a igreja não sente, irmãos? Você acha que a noiva do Cordeiro não sente quando alguém assume um compromisso sem vontade, sem querer?
Você acha mesmo que vai fluir alguma coisa quando você está na frente de um determinado departamento e você quer levar as coisas de qualquer jeito? Não existe intensidade. E eu entendo que quando nós assumimos uma responsabilidade dentro da casa do Senhor, nós precisamos dar o nosso melhor. Ah, mas entre anos, 100 anos, 10 anos, 5 anos, a gente canta os mesmos hinos. É pecado? Não é não, irmãos, é gostoso. Eu canto o hino, Deus vai na frente e abrindo. É porque eu amo essa canção, é porque eu gosto. Mas agora você imagina, eu regendo um conjunto, entra ano, sai ano, pastor Zé Hamilton, vamos ouvir Rosa de Saron, Deus vai na frente e abrindo os caminhos. Aí visita a congregação, Deus vai na frente e abrindo. Aí outro culto, Deus vai na frente. Irmãos, onde está o desejo do nosso coração de fazer o melhor para Deus? Precisa existir em nós uma intensidade em tudo que nós vamos fazer. Existe uma diferença quando você pega algo para fazer por fazer, e quando você faz por prazer. Você faz porque o seu coração queima para fazer. O céu, ele responde a isso. É impossível alguém pegar uma responsabilidade na igreja, assumir um compromisso e não dar o seu melhor. É impossível o céu não responder. Por quê? Porque nós sentimos a intensidade. Nós sentimos a intensidade de quem fala, nós sentimos a intensidade de quem canta, nós sentimos a intensidade de quem pega na vassoura para varrer uma igreja, pega uma pessoa para varrer a igreja, uma pessoa que murmura, que acha que ela merece muito mais do que varrer uma igreja. Ela vai varrer a igreja emburrada, ela vai varrer a igreja quase xingando. E pega uma pessoa que faz com intensidade, porque para ela, varrer a igreja é tão intencional como pregar a palavra de Deus. Ela vai pegar a vassoura e ela vai começar a cantar. Ela vai enxergar cada cisco que está ali. Não pode, porque é a casa do Senhor. Tem que ser bem limpinha, tem que ser bem protegida. Isso transmite intensidade do Espírito. Tudo o que fazemos com amor. Não fazemos simplesmente para termos um título de que somos ou que temos. O que vai promover você, o que vai fazer toda a diferença na sua vida, é quando houver uma entrega daquilo que você faz. No meu tempo, irmãos, de tocar, eu e o Gabu aprendendo a tocar, a banda Donai, a gente nem sabia tocar direito. Eu creio que os irmãos devem lembrar disso. Mas eu me lembro que onde nós passávamos, as pessoas comentavam. Mas comentavam por quê? Vocês eram bons? De jeito nenhum. A gente mal sabia tocar. Vocês eram bons porque cantavam muito? Nananina, não. Mas por que as pessoas comentavam? Porque havia entrega. Havia intensidade e verdade naquilo que nós transmitíamos. E é isso que está faltando para nós, como igreja do Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor e entender, espera aí, se Deus escolheu para eu estar aqui, eu preciso dar o meu melhor aqui. Se Deus te chamou para estar aqui, por que você não está aqui no dia de culto e está visitando a igreja A, está visitando a igreja B? Isso é errado? Não, irmãos. Visitar faz parte. Nós somos irmãos, nós temos que visitar. Mas visita num dia que não tem culto na sua igreja. Tem crente que é difícil você saber onde ele congrega. Você chega numa igreja para pregar, ele está lá. Você chega na outra para pregar, ele também está lá. Mas peraí, esse irmão é de onde? Eu fui numa determinada igreja esses dias, e conversando com um rapaz, e eu falei, você é dessa igreja, né? Porque eu estava sempre vendo ele nos vídeos. Não, eu sou da igreja tal. Eu falei, não, mas meu pastor já me liberou. Um adolescente, irmãos. Ele não quer atrapalhar o meu ministério. Peraí, como que um adolescente
Vai de igreja em igreja, a hora que quer, no momento que quer, porque o líder não quer atrapalhar o ministério dele. Irmãos, eu entendo que ministério de alguém, quando chega a sair dessa porta para fora, é porque Deus está fazendo coisas grandes e firmes. A bênção do seu pastor está sobre a sua vida. Se você foi chamado para uma determinada igreja, sirva a essa igreja. Vista a camisa da igreja. Ah, mas não tem nada demais não, irmãos. Se Deus te colocou aqui, faça o seu melhor. Porque se você não estiver satisfeito, tem alguma coisa errada. O seu coração precisa estar aqui. Sabe quando eu entendi isso? Quando a minha agenda começou, Amós, a crescer, aí eu já não queria mais. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava estar na igreja. Eu precisava estar ali, nem que fosse para tocar, nem que fosse para fazer alguma coisa. Eu entendi que a igreja precisava de mim. Quantas agendas, irmãos, eu rejeitei estando aqui. E olha que eu moro em Portugal, porque eu entendia que o Axel estava precisando de mim. Mas você nem está congregando mais lá. Mas isso, irmãos, é família em Cristo Jesus. O que adianta eu sair para ir lá para a igreja tal, para dizer que eu estou indo, para dizer que eu tenho agenda, se Deus precisa de mim na igreja local? A gente precisa tirar certas coisas, irmãos, da nossa cabeça. O Deus que te usa lá, Ele quer te usar aqui. Ah, mas aqui eu não tenho oportunidade. Quem disse que não tem? A maior oportunidade que nós temos é estar aí embaixo, irmãos, levantando as mãos, adorando, clamando, intercedendo, entregando, fazendo e dando o nosso melhor culto a Ele. Só que a gente não entende isso, a gente acha que a honra de Deus é só se estiver no altar com o microfone na mão. Se eu pudesse escolher, eu não estar aqui hoje com o microfone na mão, eu escolheria estar aí embaixo, sendo alimentada e indo para casa fortalecida. Quer saber quando é o tempo de Deus de você ir? De você cumprir um propósito fora da sua igreja? É quando o seu coração já não pede mais para ir. É quando o seu coração entendeu que você precisa se dedicar a esta casa. A casa onde o Senhor te colocou. Aí automaticamente Deus começa a te expulsar. Agora que você aprendeu e você entendeu, agora eu te tiro da zona de conforto. Mas para isso, Deus vai levantar alguém para ficar no seu lugar. Porque não é justo, irmãos, você ajudar a igreja de alguém e a sua ficar na mão. É justo você pegar o pão da sua família, que está na mesa, e dar para o vizinho, o seu esposo e os seus filhos passarem necessidade? Isso é certo, igreja? Não. Não que a gente não possa dividir, isso a gente pode, a gente sempre divide. Peraí, dá para ir ali? Vai deixar? A igreja vai ser prejudicada? Não, o pastor está abençoando, então eu posso ir. Entenda isso. Se entrega. Amém? Vou falar mais um tópico aqui. Comprometimento com dízimos e ofertas. Me doeu, pastor. É difícil. Isso é uma palavra para o pastor ministrar a igreja. Mas quando eu estava em casa preparando essa palavra, o Senhor me incomodou muito, pastor. Porque nos dias de hoje nós já não sabemos mais o que é ofertar. Nós não sabemos mais a responsabilidade de dizimar na casa do Senhor. Quando se fala de dinheiro na igreja, a sensação que a gente tem, irmãos, é que todo mundo quer sair correndo. Não entendendo e sabendo que a bênção começa aí. Quantas pessoas não conseguem, irmãos, ouvir a voz de Deus e abençoar e fazer aquilo que Deus manda? O dízimo é o quê? Uma ordenança, amém? Trazei. Ele não diz assim, se vocês quiserem, vocês dizimam. Não, trazei. Uma ordenança, tragam os 10%. Ou seja, 10% não é seu. O que você tem é 90%. Então é uma ordenança. Só que, infelizmente, as igrejas, agora não estou falando só daqui não, as igrejas, até porque eu nem sei aqui quem dizima, quem não dizima. E nem me interessa saber. Só que nós precisamos ter consciência
Queremos viver, queremos a bênção, oramos, vamos para o monte, fazemos campanha, mas não cumprimos com o princípio da palavra de Deus. Se a Bíblia diz trazer, por que não trazer? Você não dá dízimo, irmão, você devolve o dízimo. O dízimo, ele é devolvido para quem lhe cabe. Aí, para piorar, irmãos, tem aqueles crentes que falam, sabe o quê? Meu dízimo é alto demais, pastor. Desde quando o dízimo é seu, meu irmão? Tem crente que dizima, mas ele quer dizer para o pastor o que é que o pastor tem que fazer. Pastor, olha, eu vou dizimar, tá? Mas o senhor vai ter que colocar um ar aqui. Ó, pastor, eu vou dizimar, tá? Mas, ó, eu quero que troque a cadeira aí, que essa cor tá esquisita. O dízimo é para você entregar, irmãos. É para você devolver para Deus. Ah, mas o dinheiro também é meu, o que eu vou fazer? Não, irmão, não é seu não. E se você entregar o dízimo e for ali fora e queimar, você não tem nada com isso. Você fez a sua parte, você devolveu a Deus o que é de Deus. É muito fácil eu pegar os meus 10% e fazer, sabe o quê? Eu vou administrar. Ué, como assim? Não, eu não vou entregar meu dízimo, eu vou administrar. Eu vou olhar para ver o que a igreja precisa e vou comprar. Ai, que bonitinho, né? E se eu chegar para você e falar, pastor Zé Hamilton, você me dá seu salário? Deixa eu administrar o seu salário. Será que ele vai dar, irmãos? Será que se eu pedir você o seu salário para eu administrar, será que você vai deixar eu administrar o seu salário? Não, mas aí, olha, peraí, a igreja está precisando de uma caixa de som. Eu vou pegar meu dízimo e vou lá comprar uma caixa de som. Irmãos, isso aqui é muito sério. Você acha mesmo que Deus não está vendo isso, que você está pegando o que é dele para fazer do seu jeito? O dízimo eu entendo e aprendi que ele é entregue no altar do Senhor. Você não tem que decidir o que é feito com o seu dízimo. Ah, mas eu estou vendo a igreja está precisando tanto de uma caixa de som, então deixa eu te dar um conselho. Pega o que é seu, 90%, vai lá e compra a caixa de som. Ah, mas aí não. Por quê? Porque 90% é seu? Nós não conseguimos entender, irmãos, o segredo da prosperidade, que é quando você lança semente, que é quando você é fiel a Deus. Sabe, é quando chega o momento da oferta, o que você está ofertando? O que resta? Deixa eu olhar aqui na minha bolsa, quem sabe tem umas moedinhas. Ah, mas a viúva deu as moedinhas e foi a melhor oferta. Foi a melhor oferta porque é o que ela tinha. Agora você imagina, você tendo R$1 no bolso, que é o pão para você comer no outro dia, você não tem mais nada, e você chega na igreja e fala, eu vou entregar o dinheiro do meu pão, que é para eu comer amanhã, e você devolve, você vai e planta na casa do Senhor. Deixamos de romper em muitas áreas, irmãos, porque não entendemos o valor da semeadura. À medida que você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe nada. Aí entra ano, sai ano, vamos fazer campanha. Vamos fazer campanha por quê? Porque eu preciso sair desse buraco que eu estou. A campanha não vai resolver, meu irmão. Princípios não podem ser quebrados. Dizimar é um princípio bíblico, você precisa entender isso. Ofertar é um princípio bíblico, você não pode negar isso. E olha que quando você faz isso, não é para abençoar a igreja, não. Você está abençoando a sua vida, entenda isso. Para de ofertar na igreja e devolver o seu dízimo achando que você está honrando a igreja. Está abençoando de uma certa forma? Está sim, só que o seu dízimo e a sua oferta é para o seu crescimento. Tudo que você planta, meu irmão, é para o seu bem-estar. Vamos começar a mudar algumas coisas na nossa vida. Vamos viver esse comprometimento. Se você devolve o dízimo e quer saber o que é feito com ele, é porque você não está entregando de coração. Você está querendo saber o que é que está sendo feito com o meu dinheiro. Ele não é seu. Seu é o 90%. Você oferta se quiser. Você prospera se quiser. Mas é a Bíblia que diz. Quero prosperar? Peraí, deixa eu devolver o que é de Deus
Eu não tenho que me meter no que vai ser feito e deixa eu semear. Eu vou pegar os meus 90% e antes de vir para a igreja, presta atenção, eu já vou separar no meu coração o que eu vou presentear. Mas por que Deus precisa de dinheiro? Ele não precisa de dinheiro. Ele precisa da intenção do seu coração. Porque se você não é liberal, meu irmão, na hora de ofertar tem alguma coisa de errado. Seu coração está no dinheiro. E o seu coração não pode estar no dinheiro. A palavra oferta, ofertar, significa presente ou presentear. Quando você vai para o aniversário de alguém, raramente você vai com a mão pura. A menos que você não tenha mesmo para oferecer nada, a não ser a sua presença. Isso acontece, irmãos. Na igreja a mesma coisa. Às vezes não temos, trazemos a nossa adoração como oferta viva a Deus. Mas às vezes tem pessoas que têm, que pode, mas não tem coragem de semear, porque está preocupado. Para onde está indo o dinheiro? O que está sendo feito com o dinheiro? Você tem que se preocupar com o que está sendo feito com os seus 90%. Porque esse sim é seu, é você que tem que administrar, é você que tem que sustentar a sua casa, pagar as suas contas, pagar as suas dívidas. Agora, aquilo que é do Senhor, você tem que parar de questionar e fazer de coração. É uma palavra pesada? É. Pode ser que o pastor nem me chame mais aqui? Pode, mas eu estou indo embora mesmo, problema dele. Me chamou, agora me aguenta. Mas é uma realidade, irmãos. Vivemos um evangelho de meia boca, um evangelho onde queremos só as bênçãos, mas não queremos ser comprometidos com o reino. Vir à igreja aos domingos está bom demais, eu vou assistir em casa mesmo, olha, no conforto da minha casa. Ei, cria vergonha na cara, você que está me assistindo aí, se você pode estar num culto como esse, venha terça-feira que vem, venha se alimentar da palavra de Deus, venha porque você precisa ter sede de Deus. Porque se você não tiver sede de Deus, Jesus vai voltar e você vai ficar. Se você quebra princípios, Jesus voltar, você vai ficar. Eu não estou falando, irmãos, de defeitos que todo mundo tem. A gente erra toda hora. A gente erra em todo momento. Não existe ninguém perfeito a não ser Deus. Eu estou falando de pessoas que lutam todos os dias e que já reconheceu os seus erros. Mas ele luta todo dia. Senhor, me ajuda a vencer essa prova. Senhor, me ajuda a vencer a minha carne. Senhor, me ajuda a vencer as minhas fraquezas. Deus se agrada de alguém assim, irmãos. Agora, coisa triste é quando a pessoa erra, alguém chega, abre os olhos dela, fulano, você está errado, fulano. Fulano, isso aí é antibíblico. E a pessoa não está nem aí. Ela não pede perdão, ela não quer se consertar. Mas Jesus me conhece, um tal de Jesus me conhece. Deus conhece meu coração, conhece seu coração, irmãos. Por isso o nosso joelho vai se dobrar naquele grande dia e nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fazemos. Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é fogo consumidor. Ou você está achando que Deus é tão bonzinho que vai chegar lá no outro dia, simplesmente no grande dia, Ele vai entender tudo. Eu entendo. Não vai se prostrar diante dele e pedir misericórdia para ver, não. Não vai correr atrás para você obter o perdão de Deus todos os dias. Senhor, me levanta. Senhor, me ajuda. Senhor, eu dependo da tua graça para viver. Senhor, eu dependo de ti a cada momento. É hora de acordarmos, igreja. É hora de despertarmos. O avivamento que nós precisamos é esse. É o avivamento, sabe, de reconhecimento de erros. É o avivamento de termos sede, de estarmos na casa do Senhor. É para dobrar os joelhos, vamos dobrar os joelhos. É para ouvir a palavra, vamos ouvir a palavra, porque é ela que liberta. É a palavra que vai te levar aos céus. É a palavra, a bússola do crente. Coisa triste é você conversar com alguém e você vê que ele fica meia hora, uma hora falando, reclamando, murmurando. Aí você começa a observar as palavras das pessoas. As pessoas estão completamente fora da palavra. E estão reclamando.
Estão murmurando. Mas hoje nós estamos aqui para nos alimentar da palavra. Faça diferente em 2024. Se levante, se alinhe com Deus. Fala, Deus, onde eu preciso mudar? Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso viver o que a Bíblia diz que eu tenho que viver. E não adianta, irmãos, ficar chateado. Não adianta se sentir ofendido. Porque palavra é palavra. Bíblia sempre será Bíblia. Quer viver a bênção? Viva a palavra. Não sabe o que fazer? Busque na palavra. Busque alguém que está acima de você e peça orientação. Você acha que Deus tem o pior para nós? Deus, Ele tem o melhor para nós, igreja. Se desprenda das coisas desse mundo. Se desprenda daquilo que te afasta de Deus. Você é uma brasa. Você é capaz de incendiar o lugar aonde você chega. Crie expectativas quando chegar na casa do Senhor. Não expectativa no culto e no homem, mas crie a expectativa em Deus. Já sai de casa dizendo, eu vou oferecer o meu melhor culto, independente se vai ter música ou não. Ah, mas não tem música, eu não vou terça-feira não, porque não tem bateria, não tem nada, culto enjubado. Ué, irmão, peraí. A gente vem para cá, é claro que é bom. Quem não gosta de um bom músico, um bom instrumento na igreja? Mas a gente precisa entender o que nós viemos fazer aqui. Qual é a nossa finalidade aqui? Não tem bateria? Bate palma, meu irmão. Canta, faz alguma coisa, se expressa, dá glória a Deus, dá aleluia. Você tem poder de incendiar uma nação. A música ajuda? Ajuda, mas se não tiver, Deus não pode deixar de ser adorado por causa disso. Saia daqui hoje com essa convicção, o que eu preciso mudar. O seu compromisso, irmãos, é com Deus, depois com as autoridades espiritual. Se você decidiu estar nessa casa, mas eu não concordo com A, eu não concordo com B. Se você decidiu viver aqui, viva debaixo da bênção, sem murmuração. Se você um dia aceitar a morar dentro da minha casa, aceite o horário do café da manhã, aceite o horário do almoço, porque se você não estiver satisfeito com o horário do café da manhã, com o horário do almoço, com a hora que eu vou dormir, você está na casa errada. Não é justo alguém morar dentro da minha casa e reclamar todos os dias da refeição que eu sirvo na minha casa. É justo isso? Não. Se você tem convicção da casa que Deus te colocou, seja aqui, seja na Batista, seja na Metodista, seja nas comunidades, não importa se é Deus que te colocou lá, tome o café 10 horas da manhã sem reclamar. Ah, mas eu tomo café às 6 da manhã, problema é seu. Se Deus te colocou aí, toma café às 10 da manhã, sem reclamar, e dá graças a Deus pelo café que está sendo servido 10 horas da manhã. Queremos um evangelho do nosso jeito, irmãos. Aí você imagina, 300 pessoas dentro dessa igreja, cada um com uma mentalidade. Um quer café da manhã às 7, o outro quer às 6, o outro quer 9, o outro quer 10, porque cada um tem um jeito. Como é que vai ficar a igreja de Cristo? Já por isso existem as autoridades espirituais, para dizer, bater o martelo, é tal hora. A gente tem que estar pronto para obedecer. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a bênção não vai chegar na nossa casa. Se você vive debatendo, se você está numa casa e reclama de tudo, reclama do horário, reclama da limpeza. Eu estou falando casa aqui, tá, irmão? Mas para servir para a igreja de Cristo. Você acha mesmo que você vai ser abençoado? Você acha mesmo que o céu vai se abrir sobre a sua vida? O povo pereceu no deserto por causa da murmuração. Quem tirou o povo do deserto? Foi Deus, através de Moisés. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Deus tira o povo por intermédio de Moisés, mas Deus tira o povo de lá.
Aí o povo começa o quê? Reclamar de tudo, murmurar de tudo. Aconteceu o quê? Perdeu a bênção. Morreram no deserto. É isso que você quer para a sua vida, irmãos? Vir para a igreja, aí cantar, pregar, mas sair daqui reclamando, murmurando a cada culto e depois morrer no deserto? Não. Somente a nova geração de 20 anos para baixo entrou, irmãos. Seja essa nova geração disposto a viver o que Deus tem para nós. Vamos fazer diferente em 2024. Vamos ter compromisso com aquele que nos chamou. Vamos ter compromisso com a nossa igreja local. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus quer abençoar você. A bênção, irmãos, de Deus, ela vem sobre nós quando nós procuramos não quebrar princípios.